Queridos irmãos e irmãs, dando prosseguimento aos nossos breves vídeos catequéticos, em que vamos, apoiados no capítulo 3º da Novo Millennium Neunte, refletir sobre algumas indicações pastorais que nos eram apresentadas pelo Papa São João Paulo II no início desse novo milênio. Recordemos, queridos irmãos e irmãs, que São João Paulo II, no encerramento do grande jubileu do ano 2000, oferecia à Igreja a magnífica carta apostólica Novo Millennium Neunte. E, precisamente no capítulo 3º, Partir de Cristo, ele apontava para a Igreja no novo milênio algumas prioridades pastorais que ele intuíra ao longo do jubileu. E ele apontava como prioridades pastorais a serem perseguidas a santidade, a oração, a Eucaristia dominical, o sacramento da reconciliação. Dessas já refletimos nos nossos vídeos anteriores. E ele prosseguia o primado da graça, a escuta da palavra e o anúncio da palavra. Hoje vamos refletir brevemente sobre o primado da graça. A programação pastoral e o nosso empenho em levá-la adiante não pode deixar de ancorar-se em Jesus Cristo e dele nutrir-se cotidianamente, pois sem ele nada podemos fazer. Consciente desta regra de ouro, o Santo Padre São João Paulo II enfatizava o que segue: respeitar um princípio essencial da visão cristã da vida, o primado da graça. É necessário respeitar este princípio essencial da visão cristã da vida, o primado da graça. Isto significa que no âmbito de toda a programação pastoral é preciso apostar com a maior confiança numa pastoral que contemple o devido espaço para a oração pessoal e comunitária. Precaver-se de uma tentação insidiosa, pensar que os resultados dependem de nossa capacidade de agir e programar, esquecendo-nos de que sem Cristo nada podemos fazer. O Santo Padre recordava-nos que há uma tentação que sempre incidia qualquer caminho espiritual e também a ação pastoral. Pensar que os resultados dependem da nossa capacidade de agir e programar. Deus certamente, queridos irmãos e irmãs, nos pede que colaboremos com a sua graça e nos convida a investir todos os nossos recursos de inteligência e de ação no serviço pela causa do reino. Mas ai de nós, advertia-nos o Papa, se esquecermos que sem Cristo nada podemos fazer. De fato, que frutos poderá produzir o ramo se estiver separado do tronco que lhe assegura a seiva e, por conseguinte, a vida? A oração nos recorda constantemente o primado de Cristo, da vida interior e da santidade. Para viver nessa verdade do primado da graça, devemos suplicar constantemente do Senhor que nos faça homens e mulheres de oração. Com efeito, é a oração que, recordando-nos constantemente o primado de Cristo e, consequentemente, o primado da vida interior e da santidade, nos mantém vivendo imersos no universo da graça. Mas a oração, advertiu o Papa, não se pode dar por suposta. Assim, prosseguia ele, é necessário aprender a rezar, voltando sempre de novo a conhecer essa arte dos próprios lábios do Divino Mestre, como os primeiros discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. Sem o primado da graça e a oração, garantia deste primado, o risco da falência dos projetos pastorais
com a consequente frustração dos pastores. São João Paulo II o dizia explicitamente: quando não se respeita esse primado, o primado da graça, não nos podemos maravilhar se os projetos pastorais se destinam a falir e deixam na alma um deprimente sentido de frustração. Esta situação, o Santo Padre assim a ilustrava com a página evangélica da pesca milagrosa, onde temos, de um lado, o agir dos discípulos, apoiados nas forças próprias, e de outro, a ação sob o império da palavra do Mestre. Eis na íntegra a reflexão do Papa. Repete-se então conosco aquela experiência dos discípulos narrada no episódio evangélico da pesca milagrosa. Trabalhamos durante toda a noite e nada apanhamos. Esse é o momento da fé, da oração, do diálogo com Deus, para abrir o coração à onda da graça e deixar a palavra de Cristo passar por nós com toda a força. Duc in alto. Na pesca de então, foi Pedro que disse a palavra de fé: a tua palavra lançarei as redes. E sabemos que foi maravilhosa a pesca. Depois de uma noite, sem nada a pescar. Neste início de milênio, seja permitido ao sucessor de Pedro, prosseguiu o Papa, convidar toda a Igreja a este ato de fé que se exprime num renovado compromisso de oração. Concluo, queridos irmãos e irmãs, esta breve catequese, convidando a cada um de vocês, querido irmão e irmã, a este mesmo ato de fé. À tua palavra, Senhor, lançarei as redes. À tua palavra, Senhor, lançaremos as redes. Que este ato de fé possa exprimir-se num renovado compromisso de oração, assegurando-nos e a todos os nossos projetos pastorais e de vida o primado da graça. Deus a todos abençoe.